Olá, pessoal, sou Cássio Bettini, mais uma vez aqui com vocês, e hoje eu estou com a Maria Alessandra, que ela estava me explicando aqui, eu nem escrevi tudo que ela faz, nem quero falar, porque é ela que vai explicar, mas ela é uma líder de tecnologia e educação, ou uma líder, né, no setor da educação com tecnologias. Então, a gente vai destrinchar isso com a Alessandra. Alessandra, bem-vinda demais aqui. Eu espero que todo mundo curta bastante, né, e aprenda com o que a gente vai conversar, enfim, com o que você vai compartilhar com a gente, beleza? Seja bem-vinda, Alessandra. Já conta para a gente aí como é que você fez parte ou ingressou para o Google Innovator. Explica para a gente o que é, né, o Google na educação e como que você entrou nisso. Seja bem-vinda. Obrigada, muito feliz pelo convite. O Cássio, nós nos conhecemos pelo Fomenta Vale, né, que é um hub de inovação de Assis, Exato. E lá a gente faz esse network, então fico muito feliz pelo convite vindo do Cássio para participar do podcast. Vamos lá. O processo de Google Innovator, ele é um pouco complicado, porque para você participar dele, você tem que fazer 2 certificações para professores antes, né? Então, tem certificação nível 1, que são para uso das ferramentas e aplicativos do Google mais simples, né? Então, as principais ferramentas. E depois tem o nível 2, que é a avaliação um pouco mais avançada, né? Já é um uso mais reflexivo do professor para o uso dessas ferramentas, né? Então, Alessandra, que tipo de ferramentas? Dá um ou 2 exemplos aí, só para a gente saber o que é. Então, como usar, por exemplo, hoje está precisando muito, né? Como usar um Hangout, como criar um documento colaborativo de compartilhamento dentro do Google Docs, do Google Slides, Google Planilhas. Legal. Então, esses aplicativos dentro do estudo da plataforma do Google Educação, os professores aprendem como usar na prática dentro de suas salas de aula. Então, lá tem exemplos práticos. De uma forma eficiente, né? Isso, você faz a trilha, né? Aprende lá também uma parte teórica, voltada para educação e tecnologia, e aí você faz a avaliação, cada avaliação dura 3 horas, né? Você faz a avaliação na sua casa. Peraí, calma lá, respira aí. Para quem está escutando aí e não sabe, nunca ouviu falar o que é um documento compartilhado, é um negócio genial que eu uso essas tecnologias, que a gente pode escrever um documento, por exemplo, vamos supor que eu seja advogado e tenho outros parceiros advogados. Eu posso escrever um documento, eu não sei na língua do advogadês como é que chama isso, mas eu posso escrever a 3, 4, 5 mãos ali, e online, em real time. Se eu escrevo alguma coisa, eu vejo alguém alterando o documento. Imagina você escrevendo um documento no Word, né, e de repente aparece uma palavra lá no meio que não foi você que escreveu. Então, isso é um documento compartilhado. É alguém que está escrevendo junto com você. Confere isso, Alessandra, é isso mesmo? Sim, confere isso. Que, na verdade, uma das coisas da cultura Google é você compartilhar tudo que você faz. Né? Então, todo aquele conhecimento que você tem que ser compartilhado e multiplicado para que outras pessoas sejam engajadas e também utilizem aquilo. Eu vou ter que fazer um outro parênteses, porque é genial, é sério, se desculpa até, mas eu acho válido fazer essa interferência na tua narrativa aí. Compartilhamento, essa palavra é super legal. A gente aprende em Startups Weekend, né, no processo da própria formação de startups e outros movimentos, Hell Valley, Fomenta Valley, o Green Source, que é o quê? Compartilhar conhecimento, gente. Sabe, aquela coisa de você guardar para si. E eu imagino isso, Alessandra, dentro de uma escola, como não é difícil, né? Que a cultura do professor é ele ser o dono da razão, né? Assim, não é culpa dele isso, é uma cultura toda, né? De ele falando, eu sei, você tem que seguir, eu interpreto para você e tal. Então, o que ela está falando tem muito a ver, vocês até me desculpam aqui, dar essa, né, entrar no meio dessa conversa aqui da narrativa da nossa querida Alessandra, mas é isso, é compartilhar sem medo, sabe? Não fiquem preocupados com isso. Continua. Oi, beleza? Então, como eu estava falando, né? Os documentos, eles são compartilhados para que todo mundo tenha acesso. Então, por exemplo, você vai fazer uma reunião com o seu chefe. Você cria lá uma pauta. Então, nessa pauta, você já compartilha com todas as pessoas que vão participar da reunião. Vocês podem resolver várias coisas ali dentro da pauta. Vocês já podem resolver várias coisas ali dentro da pauta e ir para a reunião para resolver só coisas importantes mesmo.
né? Legal. Então, esse compartilhamento faz com que você depois também melhore o seu tempo. Agilize, né? Você agilize e diminua o seu tempo nas coisas que você tem que fazer. Tem uma companhia Preparação aqui. de aula, de repente, né? Isso. Tudo isso. Que bacana. Vamos lá. Então, aí, continua aí contando como que você foi parar nesse negócio, né? Então, dentro da plataforma de estudo do Google, tem 2 certificações, a nível 1 e a nível 2. A nível 1, as ferramentas mais simples, a nível 2 é um pouco mais avançado, são as mesmas ferramentas, mas mais avançadas. Então, você estuda dentro dessa plataforma e faz as certificações. As certificações são 3 horas de prova a cada certificação, então nível 1 e nível 2. E aí, depois que você faz essas certificações, a cada 2 anos abre no país uma certificação maior, que é uma certificação, todas são internacionais, né? Mas a Google Innovator você passa por um processo, você não tem uma avaliação, né? Então, você passa por um processo em que você tem que abrir todas as suas redes sociais, você tem que deixar a sua pegada tecnológica aberta, né? Para tudo aquilo que você fez durante toda a sua vida, para que os avaliadores possam analisar. Você tem que mandar vários links daquilo que você trabalha na sua escola, ou na sua rede, ou na sua universidade. Então, cada professor que participa do Innovator precisa passar por esse processo. E, além disso, você tem que criar um desafio e gravar um vídeo de até 1 minuto enviando esse desafio. Então, o vídeo é a parte mais importante de tudo. Isso aí, qualquer pessoa, não necessariamente na área acadêmica, pode aprender, né? Ou seja, se apropriar desse estilo, né? Ou dessa metodologia para poder compartilhar? Sim, qualquer pessoa pode aprender. Tanto que agora eu também estou dando a formação empresarial, das mesmas ferramentas que nós utilizamos na educação, mas voltadas para a empresa, para que eles também aprendam a colaborar e compartilhar uns com os outros. Olha, que legal. Mas estou dizendo assim, por exemplo, você que estudou, fuçou e tudo isso daí para ser uma Google Innovator, qualquer professor, qualquer pessoa, ou pode também aderir qualquer a esse... pessoa pode. Fazendo as 2 certificações, se o ano que vem abrir a chamada para o Google Innovator, é só ele fazer a inscrição, preencher todos os requisitos ali que o programa pede, né? Legal. E participar. Teve umas pessoas aqui, em Birigui mesmo, que perguntaram outro dia, falaram, poxa vida, como que eu acesso o Google aí nesse monte de coisas que eles fazem, né? Nessas certificações, etc. Como é que a pessoa faz para descobrir quando abre um edital desse? Não sei se é edital a palavra, né? Quando abre a chamada. Onde que ela acha isso? Então, tem as páginas, né, do Google for Education, tem as partners, né, que são as parceiras do Google voltadas para a educação. Então, todo esse pessoal faz as divulgações nas redes sociais, né, em todos os lugares. Legal. Nós também, como líderes, divulgamos. Isso, é bom ficar por dentro aí, né, dessas redes, né, nas fanpages aí das comunidades, e quando abre essas chamadas, alguma coisa que você vai ver lá e você pode se inscrever para fazer parte também, né? Agora, me diz uma muito coisa, divulgado, viu? Que legal, mas é divulgado assim, tem muita gente que não sabe, né? Porque não está dentro da comunidade. Não tá integrado a essas páginas, né? Então, essas páginas são aí, ó, repetindo, Fomenta Vale, ali de Assis, né, de Ourinhos, a Solce Vale, lá de Prudente, a Hell Valley, aqui da nossa região de Aracatuba-Birigui. Aí tem as páginas oficiais, né? Google for Education, Amplifica. Isso, legal. Né, que são voltadas para a educação. Fechou. Né? Agora, me fala uma coisa. Quando você era pequenininha, você falou, cara, eu quero ser uma Google Innovator, eu vou trabalhar com isso. Meu sonho é esse. Não existia, né? Os Innovators começaram em 2014, né? Aqui no Brasil, a primeira seleção foi em 2014, então é bem recente. Então, teve uma seleção em 2014, uma seleção em 2017 e uma seleção ano passado, 2019. Você queria trabalhar nesse ramo? A tua formação é disso? É nesse sentido? Quando eu era pequeno, meu pai é serralheiro e torneiro mecânico, e ele faz, por exemplo, esse aparador que você tem aí, esse espelho, meu pai faz isso daí. Legal. Tem a serralheria artística. Então, por ele sempre trabalhar com exatas, né? Eu sempre tive na oficina, sempre mexi com desenho técnico, sempre ajudei ele em algumas coisas. Então, eu brincava muito com quebra-cabeça, cubo mágico, né? Tudo que tinha matemática para mim era muito fácil de eu trabalhar.
Então, eu sempre fui para a área de exatas. Eu fiz técnica eletrônica, depois fui para processamento de dados. Aí, ingressei na rede municipal para dar aula de tecnologia. Aí, fiz a pós na UEL, informática na educação. Aí, voltei mais para o lado da educação, né? Fiz pedagogia. Isso é legal. Né? Então, eu fui para a área da educação, mas a minha pegada sempre foi as exatas mesmo. Entendi. Aí que você descobriu toda essa parada aí que o Google fornece, né? Que, na verdade, entrou pesado, né, na nossa vida, né? O Google, hoje, dá um Google aí é o que se mais fala, né? Dá um Google que você acha alguma coisa lá. Sim. E essas ferramentas realmente são muito bacanas. Eu chamava aqui, Alessandra, geralmente, eu até falo de tecnologias ágeis, né? Porque tem tanta coisa nesse sentido. Sim. Mas você falou uma nova terminologia que talvez se encaixe melhor, né? Que são metodologias, como é que você chamou? Metodologias ativas. É isso? Explica para a gente o que é isso. As metodologias ativas, dentro das escolas, instituições de ensino, servem para tirar o professor do pedestal, né? Do professor só passar o conteúdo e fazer com que o aluno aprenda. Então, o centro do aprendizado é o aluno. E o professor vai para aprender junto com ele, para pesquisar junto com ele, para desenvolver junto com ele. Então, todas essas ferramentas, elas não são um fim, né? Aprender a tecnologia. É como essa tecnologia é aplicada dentro da sala de aula para que os alunos aprendam da melhor forma, para que eles tenham autonomia, para que eles aprendam a aprender sozinhos, para que eles tenham essa veia de colaboração e compartilhamento que todas as empresas precisam hoje, que o mercado de trabalho está pedindo. Sim. Então, as metodologias ativas fazem com que o aluno vivencie tudo isso. Tá, e aí, a ideia é o quê? O trabalho de vocês é juntar os professores e ajudá-los a entender essas metodologias. Sim, isso? Tem várias metodologias, né? Eu faço parte de um grupo chamado Grupo de Experimentação e Ensino Híbrido, que eu ingressei em 2014, então é um grupo que trouxe a metodologia do ensino híbrido do Clinton Christensen Institute, que é aquele instituto de disrupção dos Estados Unidos, né? Então tem a parte educacional lá, então eles trouxeram essa metodologia ativa chamada ensino híbrido para o Brasil. Né? Hoje está bastante em voga. O ensino híbrido é você misturar o melhor do ensino tradicional com o melhor do ensino online, e fazer com que o professor engaje o aluno a aprender das duas formas ao mesmo tempo. Daí, cada aluno no seu ritmo, cada aluno... Na verdade, tem a parte do ensino personalizado, onde você foca na habilidade e competência de cada aluno. Individual, né? Legal. Isso. E tem o ensino em que em que eles também têm que trabalhar em equipe. Então, ora o aluno trabalha individualmente, ora ele trabalha em equipe, ora o professor auxilia, ora ele tem que ter autonomia para aprender aquela ferramenta. E hoje no ensino online, né, uma das coisas que tem dentro do ensino híbrido é o EAD, né? Sim, então, sim, é o que todo mundo está usando hoje. É que, na verdade, está né? Então, numa crescente danada, né? Devido, inclusive, ao isolamento que a gente está vivendo, muita gente aderindo, né? Conhecendo agora esse novo mecanismo, né? Essa nova alternativa, de repente. E a gente sabe que tinha muita escola que estava, assim, realmente, até faculdades, não entrando, né? Criando ambientes virtuais de aprendizagem, na verdade, só expositivos. Eles faziam o que faziam dentro da escola, na sala de aula, na internet, vamos dizer assim. Eles não é que, na verdade, o que está acontecendo agora, né? Os professores eram cutucados para utilizar. Agora eles estão sendo obrigados a usar, né? Então, aqueles que eram resistentes, de alguma forma, vai ter que abrir essa resistência e ter que usar com seus alunos, porque não sabemos ainda quantos meses nós vamos passar em distanciamento social. Né? Não tem como os alunos perderem os semestres ou perderem os anos, porque aquele professor não sabe trabalhar com tecnologia. As redes, de alguma forma, têm que fazer, né, as suas intervenções para que esse professor entre em contato com seus alunos, né? As escolas que não têm a tecnologia, que façam outras formas para que os alunos ou os pais vão lá receber esse material, esse conteúdo de forma impressa, né, ou de alguma outra forma, para que eles também não fiquem isolados educacionalmente, porque, por exemplo, na minha rede aqui, 40% dos alunos têm internet em casa, os outros 60% não têm.
na minha escola. Teve uma pesquisa esses dias aí, eu não lembro, não sei se foi a IBM que fez, quem fez. Não, foi IBGE, foi no ano passado. E mostrou-se essa pesquisa que 25% da população, olha só, 25% da população brasileira não tem acesso à internet. E desses 25%, que são mais ou menos 50 milhões de pessoas, metade não acessa porque não tem interesse. Olha que interessante isso. Não tem interesse, quer dizer, não é tão relevante para mim a internet. Então, nós estamos falando aí de cerca de 25 milhões de brasileiros, né? Sim. No universo de 200, mais ou menos, que não tem interesse, né? Agora, de repente, nesse momento, ele teve que ter um interesse, não teve alternativa. Teve que ter interesse, porque para ele conversar com a família, ele vai precisar da internet. Exato, né? Para ele conversar com os amigos, ele vai precisar da internet. Não é só a parte educacional, mas para ele ter uma saúde mental boa, ele vai ter que conversar com as pessoas, ele vai ter que conversar por onde? Exatamente, por manter né, a sociabilidade, né, de alguma forma, ativa, é fazer isso. Agora, vamos entrar no assunto que eu gosto muito. Eu também tenho uma pós em educação, que é tecnologias na aprendizagem. Então, a gente sabe muito bem, né, o artigo que eu escrevi foi, inclusive, sobre isso, a gente sabe muito bem a restrição, né, que existem nas escolas, justamente na aderência das tecnologias. Começa já na distribuição do sinal ou abertura do sinal de internet nas escolas, já começa por aí, né, que é uma dificuldade tremenda, é muito bloqueio, é muita regra, enfim. E isso estou falando das escolas estaduais, legal? Né, para focar aí que é a maior parte do sistema de ensino brasileiro aí. Isso no ensino básico, fundamental e tal. Quando você vai, vocês atendem escolas públicas, confere? Sim. É isso mesmo? Tá. Então, quando você vai fazer... quando você vai fazer isso, você sente isso também? Ou seja, fala, poxa, eu estou trazendo aqui uma tecnologia que a base é a internet, não tem outro, sabe? Não dá para fazer com sinal de fumaça, é a internet. Então, você sentiu essa dificuldade, ou sente até hoje essa dificuldade? Sim, sinto. Os professores sentem, os alunos sentem. Tanto que o meu projeto do Innovator é como levar a tecnologia a escolas com pouca infraestrutura. Então, eu passei porque o meu projeto, ele é, assim, muito desafiador, né? Então, como utilizar essa tecnologia? Por exemplo, a minha escola mesmo, que eu trabalho, os computadores são de 2008, do ProInfo de 2011. Então, as máquinas são muito lentas, são muito antigas. Né? Se então, for o Windows, né? De repente até o Windows não está mais valendo. O Windows. Eu tenho máquina com Windows XP lá, acho que tem 2 ou 3 máquinas com Windows XP ainda. Já não tem mais suporte, né? Se não me engano. Isso. Então, o que eu tive que fazer? Usar a criatividade. Então, eu usei tudo na nuvem com os alunos, porque daí eu usava só o navegador, não precisava usar disco rígido nem memória. Né? Com o ensino híbrido, tem uma metodologia que você fala que chama rotação por estações. Então, você tem algumas estações de trabalho em que os alunos passam por essas estações. Então, precisa de menos computadores para essa prática, né? Então, aí eu consigo usar os computadores que têm mais potência, por exemplo, e aí os alunos fazem outras atividades enquanto os outros estão nos computadores e aí eles vão rodando. Essa é uma dos modelos de ensino híbrido. Usar o celular do próprio professor para mostrar para o aluno uma realidade aumentada, para colocar no óculos de realidade virtual, nem que seja aquele cardboard. Então, a gente consegue fazer com pouco, muita coisa. Aproveitar o máximo o que tem em mãos, né? Isso. Exato. Então, eu não tenho internet na minha escola. Baixa um vídeo, né? Não pode ser do YouTube, porque o YouTube tem as questões de copyright, né? Mas baixa de outra plataforma, ou pega um vídeo gratuito, ou cria um vídeo e leva para os seus alunos. De alguma forma, a tecnologia tem que aparecer na escola. Né? Entendi. Então, usando essa parte criativa na minha escola, é que eu consegui levar para outras escolas com falta de infraestrutura essas práticas. E estão sendo utilizadas, né? Então, esse meu projeto do Google Innovator me ajudou muito, né, a passar na prova, na avaliação, mas vai ajudar muito outros professores, e principalmente na aprendizagem dos alunos, porque quando ele for para as escolas, o pouco que você tem na sua escola, você vai conseguir utilizar. Eu acho genial isso que você está falando, e parabéns pelo teu projeto, porque eu também sou dessa opinião. Não adianta, Alessandra, a gente dar uma Ferrari, tem muita gente que fala isso, né?
para quem vai precisar só andar 20 quilômetros por hora, né? Algo do tipo, assim, e vice-versa, né? Então, tem algumas coisas em tecnologia que ainda tem muita gente que pensa, fala, se eu tivesse um computador ferozão aqui, eu ia ser melhor. Não, não vai, né? Não é assim, né? Primeiro você tem que saber usar o recurso que você tem em mãos, né? Sim. Tem gente que... Eu sou da área de design também, então tem gente, né? E a empresa que eu trabalho faz bastante trabalho nesse sentido, e tem muita gente, eu estudei arte minha vida inteira, praticamente, né? Licenciatura em arte, desenho industrial, essas tecnologias, enfim, sempre fui muito curioso. Aí tem gente que vira e fala, olha, você sabe onde que eu consigo aí aprender CorelDRAW? Né? Eu programei o Photoshop, né? Eu sei, tem um monte de escola que ensina, mas você quer para quê? Para aprender a desenhar. Cara, você não vai aprender a desenhar com essa ferramenta, você vai aprender a desenhar se aprender artes. Né? Você vai aprender a fazer coisas... Depois você vai usar a ferramenta, que é uma extensão do seu corpo ali, da sua potencialidade. E na verdade hoje tem o Canva, né? Tem um monte de ferramentas já com desenhos prontos, com os modelos prontos, né? Você não precisa ficar perdendo tempo em aprender uma nova ferramenta. Mas a relação que eu tô te falando, a não ser que você queira, ponto final, mas a relação de você achar que determinada ferramenta vai te fazer bom naquilo, é isso que eu estou dizendo. Né? Ao invés de você aprender muito, né, o conceito das coisas para poder utilizar as ferramentas. É isso que eu estou... Essa relação que eu queria fazer. Uma coisa que eu faço muito com os alunos é ensiná-los a usar as ferramentas, porque eles sabem usar as redes sociais, eles sabem jogar, mas eles não sabem usar esses aplicativos. Isso, então, exato. Quando eu vou ensinar os alunos, eu tenho que ensinar onde é a formatação, onde eles têm que fazer, por exemplo, no slide, onde eles têm que fazer uma animação. Eu ensino os alunos a usar a ferramenta, porque não adianta eu jogar na mão deles e eles fazerem sozinhos, porque eles não vão saber, porque eles nunca viram aquilo. Então, até na universidade, a primeira aula que eu faço é de mindset, vamos mudar o mindset. Então, eu falo lá do livro da Carol Dweck, né, do mindset, e ensino para eles, em forma de rotação, a mexer em cada uma das ferramentas que eu utilizo na minha prática, para que eles também tenham a se apropriar disso. Bom, vamos para, falando em prática que você falou, quando você vai para uma escola estadual ou municipal, né, e ensina os professores, ou ajuda ali, né, compartilha com os professores essas metodologias, você tem acesso também ao resultado final disso, ou seja, o que está sendo repassado? Você tem esse... Na verdade, eu faço a formação e continuo em conversa com as unidades, para saber mesmo se isso ocorreu, se eles fizeram com os alunos. Então, eu curto todas as páginas, eu vejo se eles estão utilizando mesmo. Geralmente, eles marcam meu nome lá quando eles fazem alguma coisa diferente, né? Principalmente agora nas escolas de ensino integral que nós temos aqui na região, né? Que eu dei formação na maioria delas. Então, eles compartilham essas práticas e sempre marcam meu nome lá. Então, eu sempre tento ficar com pelo menos uma pessoa da rede ou da escola acompanhando e verificando se eles estão fazendo, eles estão sempre mandando mensagem, né? Então, esse acompanhamento é muito importante, porque às vezes eles têm uma dúvida, né? Precisam de ajuda, então a gente tem que estar sempre aberto para ajudar e para auxiliar, porque eu acho que o fim maior é a aprendizagem do aluno. Então, né? Então eu considero isso daí... A gente faz o trabalho voluntário e fica aberto para qualquer tipo de dúvida, porque eu acredito que a educação transforma o mundo. Sim, a nossa, do jeito que está, não, porque né, não é difícil a gente entender que é uma escola, um sistema educacional preparado para a era industrial e a gente está em outra era, né? Então, todo o formato nosso é ainda da era industrial. Eu não tenho nem um pouco de receio de falar nisso, porque conheço, né, todo o sistema, você também vive dentro, você sabe que a gente não está falando besteira, e sem querer, né, atribuir culpa a alguém, mas é o que é, né? A gente está muito defasado nesse sentido. Eu pergunto isso, Alessandra, pelo seguinte, a gente considera o aprendizado, realmente, quando ele acontece, de aprendizado significativo, né? De ele tá dando muito ruído aí? Só perguntar, tá dando muito ruído de som, que as crianças estão correndo aqui? Não, estou escutando as crianças, fica tranquila. E todo mundo aqui está escutando. Não, mas criança faz parte da nossa vida. Mas eu acho que está dando para escutar legal, sabe? E criança é criança, poxa, vamos lá, né? Então, a pergunta é a seguinte, Alessandra.
dá para sentir realmente um impacto, né, de todo esse trabalho que se faz junto com os professores vão fazer com os alunos, um impacto realmente ali, qual que é em determinado aluno, considerando o seguinte, veja bem, que a avaliação, né, que se faz num negócio desse não é a avaliação essa tradicional que a gente tem, que é por nota, etc. Nem pode ser mesmo, eu acho que nem poderia ser no sistema educacional, né? Sim. Porque tem que ser mais individual isso daí, né? Mais particular. É uma avaliação formativa, aluno por aluno, personalizado, então o tipo de avaliação das metodologizativas muda muito também. Isso vocês fazem, isso é feito. É. E na minha escola, como que é feito? Então, primeiro tem as habilidades e as competências dos alunos, né? É porque, como eu sou da área tecnológica, né? Eu não trabalho direto com as notas dos alunos. Mas, por exemplo, a gente utiliza a plataforma Khan Academy na escola. Então, a plataforma, ela me dá tudo aquilo que os alunos fizeram dentro dela. Então, eu recomendo conteúdo para o aluno. Por exemplo, aqueles alunos que têm mais facilidade, eu recomendo mais conteúdos. Aqueles que têm mais dificuldade, eu recomendo assuntos mais simples, né? E depois eu tenho todos os relatórios de tudo aquilo que o aluno fez dentro da plataforma. Então, essa personalização do ensino que a gente chama, né? Eu consigo verificar onde que o aluno errou, quantas vezes ele testou aquele exercício até ele acertar, quanto tempo ele levou para acertar determinado exercício, quanto tempo ele levou para ele errou, né? Então, essas plataformas de aprendizagem, elas dão todo o feedback para a gente daquilo que o aluno está fazendo dentro dela, exato, né? Então, do caminho que ele está percorrendo, né? A hora de acesso, o assessor. Então, como eu sou da parte tecnológica, depois eu passo para os professores esse feedback, né? Ó, esse aluno aqui está com dificuldade de fração, então intensifica aí na sala de aula esse conteúdo. Ah, esse aluno ainda não aprendeu a multiplicação por 7, por exemplo. Então, intensifica aí na sala de aula. Então, eu tenho que fazer toda essa abordagem, né, dentro da sala de tecnologia, eles vão lá, utilizam a plataforma, e depois eu tiro os relatórios e mostro para a coordenação, para a direção, né, e para os professores, como está sendo esse desempenho. Então, tudo por forma gráfica, né, ou forma de formulário, ou por forma de relatório. Tá. Agora, você pega uma escola aí, vamos supor que tenha 500 alunos, né, que você vai e faz esse trabalho, né, de complementar, digamos assim, né, essas escolas de período integral, tal, deve ser na contra, como é que chama lá? Eles ficam acho que 7 horas na escola, 7 ou 8 horas. Isso, aí você pega o que tem na grade normal, você vai lá no contraturno, né, e faz o contraturno, alguma coisa desse gênero, ou não? Ela é complementar nesse sentido? Não, essa plataforma ela é uma plataforma de matemática, tem matemática, ciências, humanas. Legal. Ela tem várias áreas dentro dela. Tá. E aí você cadastra os alunos recebem um login e uma senha, né? E quando eles logam, o professor já tem todo o relatório daquilo que cada aluno faz. Maravilha. Eu sou embaixadora no Brasil da Khan Academy, né? Uma plataforma internacional que já tem mais de 1 bilhão de alunos dentro dela no mundo todo. Né? Só no Brasil. No Brasil, acho que tem mais de 10 milhões de usuários. Então, na nossa cidade, deixa eu só complementar. Claro. Na nossa cidade, nós usamos desde 2014, e com 2 anos de uso, nós aumentamos a nota do IDEB em 2 pontos, em matemática. Então, tá. Então, aí que está o negócio, né? Essa coisa das notas daqui de acolá, aí que entra a pergunta que eu queria fazer para você. Esquecendo essa nota do IDEB, estatística disso, daquilo, bom, queria saber da Alessandra, do coraçãozinho da Alessandra lá. Ela bateu na mão e falou assim, cara, eu fui uma das que contribuiu para que essas crianças ou adolescentes melhorassem realmente. É Sim, isso? É isso. O que passa eu tenho maior orgulho. Eu tenho maior orgulho de falar dessas práticas, né? Primeiro que a minha escola é uma escola muito humilde, né? Então, são as crianças de baixa renda da cidade que estudam nessa escola. Então, a vivência, a criatividade que eu uso na minha casa com meus filhos é o que eu tento levar para eles. Então, eu não uso só a parte tecnológica, né? Eu levo para eles outras atividades manuais, então eu faço outras atividades com eles, não só a tecnologia. E tento abrir os horizontes deles, o mundo. Então, aqui não tem teatro, não tem cinema, nós não temos nada disso na nossa cidade. Então, às vezes, vamos abrir o YouTube e vamos assistir uma peça de teatro. Vamos abrir o Google Maps e vamos viajar pelo mundo. Então, são coisas simples,
que você mostra para o aluno. Então, você vê o aluno ali despertar para coisas diferentes que ele não tem aqui na cidade, porque o mundo dele é muito restrito, é gratificante, né? Com então, certeza. eu sou bastante orgulhosa do trabalho que eu faço. Que legal. E isso você sente, né? Sim. Sente com eles, né? Na resposta, né? Com certeza. Dessas crianças. Então, isso é genial. Toda escola pode ter esse benefício, né, do Google Innovator? Toda escola está pronta para receber? Como é que funciona? Vamos supor que aqui, alguém que está ouvindo a nossa conversa aqui fala assim, poxa, eu sou diretor, eu sou, né, eu sou um coordenador de curso, quero trazer isso para a minha unidade. Né? Primeiro, pode ser para o ensino básico, né? É só para o estadual ou para o municipal? Como é que funciona? O que a pessoa faz? Todas as instituições de ensino que estão cadastradas no MEC, no Brasil, podem ter o Google Classroom, o Google for Education gratuitamente. Então, também tem um processo, você faz uma inscrição da sua rede, né? A rede tem que ter um domínio próprio, ou criar um domínio novo, educacional, tá. Né? E aí esse domínio que tem que apontar, então tem que ter uma equipe técnica que faça esse apontamento do domínio para utilizar essas ferramentas. Então, ele é gratuito para qualquer local. Mas aí, a iniciativa tem que partir da escola procurar. Geralmente é da rede, ou da escola particular, ou da instituição de ensino que esteja cadastrada no MEC. Ela tendo o número no MEC lá cadastrado, ela pode fazer essa inscrição. Não, então, você preenche o formulário. Não, peraí. Pera lá. Não, estou dizendo assim, se tem alguém escutando aqui, um coordenador da escola X aqui da minha cidade, fala, poxa vida, eu quero ir atrás disso daí. Eu quero que tenha na minha escola. Qual que é o primeiro passo que ele tem que fazer? Se a escola dele tiver um domínio... Isso. Se a escola dele tiver um domínio próprio, ele consegue. Senão tem que ser um domínio educacional da cidade, né? Se tiver um site da cidade, esse site tem que apontar para a parte tecnológica do Google for Education. Tá, então tem que ter um site, a própria prefeitura faz uma inscrição para participar. Então, como que é essa inscrição? Preenche o formulário, aí o Google vai pedir para apontar esse domínio, que tem que ser educacional, né? Você tem que comprovar que tem esse domínio na sua cidade, ou na sua rede, ou na sua escola. Se for escola particular, aí você tem que apontar o domínio da sua escola. Para as pessoas entenderem, para quem não é tão tecnológico aí, o domínio é o tal do www.suaescola.edu.br. .edu.br. Tá, isso. Né? Então, aí a escola, a instituição, o gestor preenche um formulário. Tá. E aí, a partir desse formulário, tem algumas documentações que o gestor tem que enviar para o Google, depois do e-mail inicial, para começar a utilizar as ferramentas. Tá, e como eu sei que a cidade tem profissionais como você, capacitados, né, a fazer isso? Certo. Na verdade, é uma junção da equipe de TI... É online, né? É online. É tudo online, mas tem que ter a turma da tecnologia, da informação, porque tem algumas coisas que só eles vão conseguir fazer, que é a parte técnica, porque tem um sistema administrativo, então, para inserir os alunos, para inserir os... Oi. Tem gente lá na frente. Fala que agora eu não posso atender para voltar depois, tá bom? Quer lá ver quem quer? Quer lá ver quem quer? Depois eu dou um corte aqui. O pessoal que passa batendo aqui no portão. Então, quer ver? Você que sabe que é lá, vai conferir. Não, imagina. As crianças já sei até quem é. É um moço que passa sempre aqui pedindo comida, pedindo as coisas. Então, tá bom. Então, a equipe de TI vai cuidar da parte administrativa. Então, tem várias coisas para liberar para os professores, tem que criar as turmas, tem que criar a hierarquia, né? Então, a gestão, os professores, os alunos. E para tudo isso, precisa que a parte de TI esteja alinhada e conheça essa parte administrativa. E tem a parte da tecnologia educacional, que são os professores, os tutores, os mentores, que vão aprender a trabalhar para ensinar outros professores e passar isso para os alunos. Então, tem que ter uma junção dos dois. Por isso que no Brasil existem os partners, que são os colaboradores do Google, né? São as empresas que são pagas para fazer essa parte. Mas se você não quiser pagar, não quiser a parceria, a rede pode fazer gratuitamente, né? Só ela preencher o formulário inicial e seguir o que pede lá, mas tem que ser com uma equipe de TI
que tenha conhecimento de Quer dizer, domínio. então, tem que ter um mínimo de preparação, né? Então, essas orientações estão em algum lugar, se a pessoa está afim, aí um coordenador, um diretor de escola que esteja nos ouvindo, eles podem falar, olha, onde eu procuro, eu entro lá no Google for Education e acho essas diretrizes, e aí começo a me aprofundar. Tá, legal. É só entrar no suporte do Google for Education, que vai ter todos os caminhos, todos os passos lá de como fazer. Show e é de bola. gratuito para qualquer instituição inscrita no MEC. Tá. Agora me conta o seguinte, o que você espera, você, Alessandra, espera do futuro dos nossos jovens, né? Da educação, obviamente, dos nossos jovens? Sim, a gente vê muita notícia, né? Fake news, muitas coisas assim que não são verdadeiras na internet, e muitos desses jovens acabam propagando isso, né? Sem ter o conhecimento, sem ter a leitura, sem ter interpretação de texto, para poder... Eu acho que hoje é o que está de pior nas nossas redes são as fake news, né? São informações errôneas. Então, eu acho que o que os professores precisam para que a gente tenha um bom futuro, né? Ser curioso, ser criativo e instigar os alunos a serem também, né? Porque senão a gente não vai ter futuro. Esses neném que nós temos aí que não estudam, não trabalham, estão crescendo, né? Principalmente na pandemia. Muita gente com depressão, muita gente querendo indo para o lado do suicídio, né? Então, o que eu espero dos jovens? Que eles tenham pessoas que os engajem dentro das suas casas ou dentro das suas escolas, para que eles tenham um futuro e possam dar um futuro bom para o nosso país. Porque se eles não tiverem que os engajem, que os façam ir para frente, o nosso país está perdido. Em relação, eu também acho. Em relação ao que eles veem, né? Porque hoje em dia, eu queria fazer até um adendo, a hora que você falou que seu pai é um serralheiro e ele é muito das exatas, né? Você pegou esse caminho aí também, né? Meio que de graça aí, né? De herança, né? E eu queria só complementar que, defendendo a área que eu gosto muito, que é de arte, né? E com certeza tem alguma coisa de arte também no que teu pai faz, que é exatas, né? E no que você faz também. E ainda mais, que vem agora nesse papo, pegando carona nesse papo que você falou, a gente é muito visual, né? Você vê o próprio Instagram, né? E não vamos confundir com superficial, não, mas vamos falar de visual, tá? Sim. O Instagram ele começou numa toada que não tinha nada a ver com isso, né? Era uma empresa, uma startup que iniciou era para check-in de locais, né? Que você vai, né? E virou uma coisa de fotos bem tratadas, né? De fotos bonitinhas e coisa e tal lá. Então, a arte começou a dominar um pouco o espaço. O próprio Facebook, você vai entender onde eu quero chegar, tá, Alessandro? O próprio Facebook, ele começa a conduzir os próprios anúncios que eles têm para você usar 80% de imagem e 20% de texto, né, no visual do anúncio ali e tal. Então, tudo muito, a gente sente isso, é uma área que eu estudo bastante, é que o visual está cada vez mais forte, né? Então, as pessoas passando o dedo ali nas telinhas e tal, o próprio design num aplicativo, que aí se vem um X, né? Hoje as crianças usando isso com uma facilidade tremenda. Daí, esses dias, eu tive a oportunidade de jogar com um dos meus netos, aí, que ele tem 6 anos, eu fui jogar um joguinho de plantas versus zumbis, né? Que é de matar planta, matar zumbi, sei lá, aquela coisa toda lá. Cara, e a habilidade dele de enxergar os controles e o que estava rolando naquele caos que estava tendo ali na guerrinha dos caras lá, eu fiquei de boca aberta, porque impressionado, né, tem que ser muito rápido para estar naquilo lá, enfim, para ele estava muito fácil. Tal. Então, queira ou não, é uma geração digital, né? Ele já está digitalizado, já está com isso, parece que embutido. Então, nesse sentido, e aí também versus, né, a cultura que a gente tem de ensino, né, e o que você falou, poxa, que eu queria muito que os alunos, que as pessoas, que os jovens conseguissem filtrar melhor, se espelhando em alguém que pudesse ajudá-los, né? Então, nesse contexto, que dica que você dá para o jovem, então, com tudo isso, né, toda
essa introdução aí, para que ele fique mais atento no que ele vê e como ele pode ver isso, né? Como que ele pode enxergar isso, interpretar de uma maneira mais crítica, de repente. O que você sugere? Eu sou aficionada por arte também, sempre gostei de artes, nunca fui de desenhar, mas eu sempre estudei muito, tanto que o ano passado, quando eu entrei na universidade, eu entrei para o curso de artes, né? Meu sonho era fazer artes plásticas, ou educação artística, que tinha na época, né? Então tem muitos livros, muitas coisas de artes. E o que eu estou vendo hoje? Esse visual faz com que a interpretação de texto diminua muito, né? Okay. Então os jovens ficam visuais e leem cada vez menos. Okay. Então eles vão ver aquela imagem, vão compartilhar sem saber se aquilo lá é verdadeiro ou não. Né? Então, a dica que eu dou, principalmente para os pais, né? Sentem com seu filho, leiam um livro, faça ele observar as imagens, faça ele observar o texto, ele fazer o máximo de perguntas possíveis, porque ele vai crescer um cidadão com interpretação de texto e com diferenciação daquilo que é real, daquilo que é real com aquilo que é jogado na rede, né? Então, e os professores devem fazer isso também, né? Tá, a gente estimular que se leia... Dentro do Google Educacional, nós temos um braço, né? Alguns professores que criaram um projeto chamado Educamídia. Tem o site lá, educamídia.org, e nós, como Innovators, todos nós estamos fazendo o curso, a maioria de nós, né? Estamos fazendo o curso também para combater essas fake news e levar isso para os nossos alunos, né? Que legal, que legal. Como é que chama? www.educamídia.org. Educamídia.org. Então, foi feito com junção de várias pessoas que ajudaram a escrever a BNCC. Ele está dentro também da BNCC, né, que é a Base Curricular Nacional Comum, que é do ensino infantil até o ensino médio. Sim. Né? Então, são vários estudiosos que criaram a BNCC, professores, né, voltados da língua portuguesa, então eles fizeram também um UX, né, um design muito legal, eles criaram uma mandala para que o professor possa entender melhor, né, como trabalhar isso com os alunos. E aí tem o curso gratuito nesse site, que você pode fazer sobre fake news e como você criar os planos de aula para trabalhar com seus alunos em qualquer área, né, desde o infantil até o nível superior. Que fique a dica aí, então, né, para você que é professor, está nos ouvindo aí, ou amigo de professor, passar essa... Exato. Essas iniciativas são voltadas para que a gente faça com que essa interpretação de texto seja mais focada e mais real, né? Porque o que está faltando hoje para a gente, eu creio que é isso. Se você não interpretar bem o texto, você não vai conseguir fazer matemática, você não vai conseguir ler um artigo, você não vai conseguir fazer ciência, você não vai conseguir fazer nada. Eu acho que já surgiu, um comentário que eu vou fazer aqui, já surgiu em outro podcast, mas vale a pena repetir. Interpretação é uma coisa fundamental, só que para interpretar você tem que ler, você tem que ser curioso, né, ver, procurar, pesquisar, conferir, enfim, ir a fundo no negócio para poder interpretar determinada coisa. E na década de 90, Alessandra, aconteceu um fato interessante, que eu abri uma revista de circulação nacional, e bem no meio da página dela lá, estava assim, na página dupla, estava escrito lá, fique tranquilo, nós interpretamos os fatos para você. Quer dizer, é de uma arrogância isso, né? De subestimar qualquer possibilidade de inteligência, né? Do outro, né? Quer dizer, a gente pode interpretar. Então, é muito legal isso que você falou, para saber realmente ter subsídio para interpretar alguma coisa. Não ver uma imagem, já tirar sua conclusão, ou ir na onda de alguém que falou alguma coisa, né? E ficar aí espalhando um monte de besteira para tudo quanto é lado, que é mal para você que faz isso, na verdade, né? E para a sua comunidade, óbvio, né? A comunidade que você vive, né? Pô, que legal, essa dica é bem interessante. Alessandra, você quer dar mais algum recadinho? A gente está chegando aqui nos 40 e poucos minutos já, né? Você quer falar alguma coisa que você considera relevante para que as pessoas que estão nos ouvindo aí, né, dessa tua área? Eu acho que o mais importante agora nessa pandemia é o auxílio, né? Você auxiliar com aquilo que você sabe para alguém. Então, aqui a gente criou, na minha cidade mesmo, uma cidade pequena, né? A gente criou um site chamado Empreenda Salto Grande, é bit.ly/empreendasg. Fala de novo que deu uma picotada.
bit.ly/empreendasg. Então, nesse site tem todos os negócios da nossa cidade, alguns da região. Então, nós estamos fazendo um serviço gratuito, né? Nossa cidade não tem classificados, não tem esse tipo de iniciativa. Então, nós estamos ajudando os empresários com lives, ensinando como fazer nessa época, qual é o tipo de venda que ele pode fazer, né? O delivery, como fazer o pagamento. Então, nós temos várias lives na nossa página do Facebook, que é facebook.com/Empreenda Salto Grande. E essas lives, todas essas pessoas que fazem parte do meu network estão falando como ajudar as pessoas em tempos de pandemia, principalmente os empreendedores, aqueles que têm pequenos negócios, né, que estão com bastante dificuldade. Então, além de auxiliar os professores, eu também estou fazendo esse trabalho com os empreendedores da região, que eu acho que é muito importante. Como nós falamos no início, o compartilhamento e a colaboração daquilo que a gente sabe, abrir para as outras pessoas, porque com isso vem muitas coisas boas para a gente também, né? Creio que seja isso. E fica aqui mais uma vez o meu agradecimento pelo convite. É genial. Eu acho que o que a gente pode tirar desse papo super gostoso que a gente teve é a palavrinha compartilhamento, né? Esse verbo fantástico, que é o que a gente está vivendo hoje em dia, né? E essa criançada aí, ó, que está aí fazendo essa baguncinha aqui que vocês estão ouvindo, tem que crescer com esse espírito, né? Tem que crescer com essa vontade, meio que já está, né? Que já gosta, quem que não gosta de compartilhar coisas, né? Depois a gente cresce, fica babaca e quer tudo, começa a ser egoísta, né? A verdade é essa. Vai perdendo a criatividade, vai deixando as coisas legais de lado. Exatamente, né? Então vai ficando desconfiado, quer dizer, vai ficando amargo, né? E por que não a gente ter mais isso da criança, né? Eu acho que isso aí resume o nosso bom papo, né, que você está fazendo. Olha, as duas coisas que você está fazendo, show de bola aí, que acho que são os carros-chefes que você está trabalhando, né, os carros-chefes, esse trabalho de educação que você está indo, deve estar continuando de alguma forma, ainda mais agora, né, no uso online, e esse negócio que não é na educação, mas é no mercado, que também é compartilhamento, pô. Então, isso é o bacana de ouvir, viu, Alessandra? Eu que agradeço demais você ter dividido isso com a gente, né? Somado, dividido nada, né? Somado isso com a gente, porque tomara que vocês que estejam escutando aí repercutam isso, sabe? Isso sim tem que ser compartilhado, né? De a gente abrir o coração e fazer, né? O give first, que a gente tanto fala, né? Aqui que a gente faz com muita vontade, né? Então, eu e todo mundo que está ouvindo você, que tem que te agradecer bastante por tudo que você faz, viu? Muito obrigada. Fica um beijo aí no coração de todo mundo. E vamos ajudar, vamos colaborar e vamos compartilhar. Exatamente. E já quero abrir um convite para você uma hora vir aqui presencialmente, que a gente tem um evento chamado Meetups aqui de Birigui, que a gente vai num teatro super gostoso, reúne um monte de gente, aquele calor humano que todo mundo gosta, né? Queira ou não, a gente gosta muito disso. Estamos então com saudade. Exato. Já abro o convite para você vir uma hora aqui compartilhar essas coisas com a gente, beleza? Ou sim. Muito obrigada. Obrigado, Alessandra. Bom dia para você, boa tarde ou boa noite, né? Agora para a gente é boa tarde. Né? Por enquanto é boa tarde. Então tá, beijão para você e para as crianças aí também. Outro, um abraço para a família toda. Valeu. Pessoal, eu sou Cássio Bettini, compartilhando assuntos sobre tecnologia, inovação, comportamento e tudo mais que nos agrada bastante. Tchau, tchau.